Por ser muito longo, este relato foi dividido em 4 partes. Esta é a parte 2. Não deixe de assistir também as partes 3 e 4 deste relato, já publicadas aqui no canal. Parece que é o que eu entendo que ele queria que eu ficasse nesse lugar. Me contou coisas ruins, eu fico na dúvida se o mundo realmente é esse, ou se o mundo é lá do outro lado, eu não sei te falar. Talvez eu pense que o mundo seja bom aqui porque eu nasci no lugar bom. Talvez se eu tivesse nascido na Índia, o melhor lugar é esse lugar, muito melhor do que a Índia. Mas eu não quero entrar em detalhe da Índia, não quero entrar em outro detalhe de outro país. E um grande amigo também me contou todo o relato do sofrimento dele e de coisas que iriam acontecer. Esposa, eu sentei com a minha esposa e contei todo o fato para ela de alguém pelas provações e angústias que uma pessoa vai fazer, e é tudo o que está acontecendo agora. Isso eu contei para ela em setembro, mais ou menos, de 2020. Tudo está acontecendo. E aí, Paulo, uma dessas pessoas é a minha irmã. Um dia eu estava na casa da minha mãe, chamei a minha irmã no quarto e falei: eu tenho uma mensagem para você. Você busca uma mensagem desde o ano 1998. Expliquei todo o fato para ela, mas ela começou a chorar muito. E aí, até hoje, eu não consigo transmitir para ela. Até hoje, as coisas estão assim... Ela chora muito e não dá para continuar do fato que aconteceu. A mensagem que eu trouxe para minha esposa: Paulo, é mais fácil. Poderia alguém falar assim: nossa, Júnior está manipulando a esposa dele. Não, é mais fácil. Se acontecesse algum tipo de manipulação, de alguma coisa, é mais fácil ela me manipular do que eu manipular ela. Não é possível isso acontecer. Uma pessoa que está anos, não vou falar, já expliquei, ela está muito à minha frente. Não é fácil. E trouxe essas mensagens, estive com essas pessoas, e quando eu voltei desse lugar, eu não tenho muitas lembranças. Paulo, como eu não quero levar nomes de ninguém, eu não quero deixar claro isso, eu quero só deixar o meu relato que eu tive nesse lugar. Depois a minha irmã e a minha esposa, eu falei com elas de algumas coisas que eu não tenho certeza, me parece que eu estava deitado em algum lugar, a minha irmã foi na maca e me olhou, mas ela falou que não me olhou, assim, da forma que eu expliquei para ela, ela disse que não. E eu tenho algumas lembranças de estar numa maca e algumas pessoas passar por mim. O relato desse quarto que eu estava, ninguém garante esse quarto, isso daí eu não sei. Eu não sei de onde que eu tirei isso, eu não posso, eu só posso falar assim, que eu tenho umas lembranças de algum lugar. E assim foi. Paulo, eu assim, não sei, eu vou passar a palavra para você, que você quiser me perguntar, fique à vontade. E, então, fique com você. Júnior, o que você tinha assim de contar de detalhes que você lembrou foi isso, né? Eu anotei aqui algumas questões, né, que surgiram, algumas dúvidas sobre o seu relato, algumas curiosidades também, né? Eu me lembrei quando você estava falando no início do seu relato aí, daquela primeira decepção que você teve com a natureza, né? Porque você imaginava a natureza bonita e quando seu pai ia pescar, era pescar que ele ia, né? E você quis ir com Sim. ele, imaginava as coisas bonitas, borboletas, belezas naturais, água limpa, mas o que você viu foi dor e sofrimento, né? Você viu animais trabalhando, pessoas Sim. Demonstrando sinais de dificuldade, de sofrimento. Isso me lembrou muito a história de Buda. Não sei se você já ouviu falar, de Siddhartha Gautama, já? Não. Não, né? Siddhartha Gautama era Não. um hindu, é um indiano, na verdade, ele era lá da Índia. E
E ele era filho de de um homem muito poderoso, uma espécie de rei do local. Ele era um príncipe, Siddhartha. E o pai dele não deixava ele conhecer nada de ruim no mundo. Ele, dentro daqueles muros do que ele vivia, do castelo lá, só tinha coisas boas. O pai protegia ele de tudo. Ele não podia ver doença, não podia ver velhice, não podia ver sacrifício, dor, nada. Era só coisa boa. Mas ele sabia que tinha alguma coisa lá do outro lado do muro. E ele tinha curiosidade de conhecer. Então, um dia, ele conseguiu pegar carona numa carroça que veio abastecer lá o castelo, e saiu nessa carroça disfarçado, e ele passou por uma situação parecida com a sua. Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto. Ele viu um velho, ele não sabia que existia velhice. Ele disse: o que é isso que esse homem tem, com a pele toda enrugada, fraco, andando assim torto? Nunca vi ninguém assim. Foi a primeira decepção dele. Depois ele viu pessoas doentes, sentindo dores, pedindo esmola, pobreza. Ele nunca tinha ouvido falar em pobreza. Animais, como você disse, né? Trabalhando, carregando coisas, sofrendo. E ele descobriu, então, que a dor existia, que o sofrimento existia. E, por conta disso, ele disse: olha, eu não tenho mais como ficar aqui nesse castelo. Eu descobri que existem coisas que ninguém nunca me falou, e eu tenho que ir atrás dessas coisas, eu tenho que descobrir o que é isso. E eu tenho que saber o que é a verdade. Todo mundo me escondeu da verdade, e eu agora tenho que descobrir o que é. Aí deixou o pai, com todas as riquezas. Ele tinha mulher, tinha filhos, deixou tudo lá, deixou os bens dele e foi conhecer a verdade. Ele disse: eu vou agora descobrir o que é a verdade sobre a vida. E aí foi que ele saiu do castelo, nunca mais voltou, e se tornou um eremita, né? Ele fazia jejuns, meditações, orações, para descobrir. Bom, não vou contar a história toda dele, né? Mas ele terminou descobrindo a verdade a partir de um momento de iluminação que teve na vida dele. E aí eu achei interessante essa relação de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Como começou a história dele. Você chegou até a falar na Índia, aí depois eu fiquei curioso para saber por que você falou na Índia, mas se você não quiser falar, não tem problema. Mas a primeira coisa que me veio foi isso, né? Essa decepção aí. Outra coisa que eu percebi, né? Você muito preocupado, né? Com erro, né? Talvez assim, preocupado em errar, com medo de errar, preocupado com erros que possam ter acontecido no passado e tal, né? Que isso talvez lhe perturbe um pouco. Talvez sejam marcas, né? Daquela questão que você falou, da sua religião, que falava que as pessoas de pecado, né? De inferno e tal. Mas isso me chamou a atenção, o medo, né? Que você demonstrou de errar, de cometer erros. Mas isso aí, depois a gente vai percebendo que a vida é experimentação, né? A vida é um lugar onde a gente vem viver experiências, e cometer erros é uma forma de aprender o certo, né? Você pode ver a criança, quando começa a falar, ela fala errado, mas fala sem medo de errar, porque se tivesse medo de errar, ela não falava nunca. Ela não aprenderia nunca a falar. Ela começa a andar e cai, tropeça, né? Mas levanta e continua. Então, se a criança tivesse medo, ela não aprenderia nada, né? Então, eu acho que você está nesse processo aí de vencer também o medo das coisas, e tanto que está aí contribuindo conosco, né, para falar aí sobre sua experiência. Isso é uma vitória sobre o medo também, que eu percebi. Bom, com relação à sua experiência, a primeira pergunta: você, quando caiu da escada, você lembra estar caindo, ou você acha que saiu do corpo antes de atingir o chão? Ô Paulo, eu lembro só da minha queda, mas foi uma queda muito rápida que aconteceu. Eu não lembro. Paulo, o mais estranho é que eu não senti dor nenhuma, em nenhum momento eu senti nenhuma dor, nada. Eu não lembro de... Eu só lembro que as memórias que eu tenho é de eu fora do meu corpo mesmo.
E só, eu não lembro de ter caído, como que eu caí, assim, exato. Eu só sei que eu caí de ponta porque eu machuquei muito, né? Quebrou o crânio, quebrou essa parte do rosto, quebrou. Eu não precisei de cirurgia, tudo voltou para o lugar. E Houve um quebrei a escápula. traumatismo Eu desci de ponta, não craniano? tem. Houve traumatismo craniano Sim, também. eu penso que sim, porque o crânio ele rachou, né? As faces da Rachou. frente quebrou também. E tinha um coágulo muito grande comprimindo o cérebro, né? Minha irmã assinou a documentação para cortar com urgência, mas depois, na hora de cortar, falaram que ia aguardar um tempo para ver que mostrou um desinchaço. E outra coisa assim, Paulo, aproveitei esse momento, muitas religiões de todos os tipos oraram por mim, o pessoal da minha igreja, meu nome foi para os Estados Unidos, pessoal de várias religiões oraram por mim. Pessoas relatam para mim que tem a minha visão de algum momento, eu não sei te explicar como, de me ver em outro lugar. E foi muitas orações. No dia do meu acidente, a minha mãe relata que eles foram orar até mais tarde, aprofundando mais pela noite, e essas orações a meu favor foi muito forte. Isso tem uma contribuição muito forte. Eu penso que por isso eu devo ter voltado. E aproveitando também esse momento, Paulo, eu fico feliz em contribuir isso, porque uma vizinha minha perdeu um filho na minha cidade, e por acaso eu não tenho muito costume com ela não, mas eu sei quem é. Acontecendo que eu saí, a gente encontrou, e eu peguei e contei o meu relato para ela, ela chorou muito, mas chorou muito. Depois ela procurou a minha mãe e agradeceu muito pelo que eu falei com ela. Então, assim, eu fico feliz de falar isso, nesse sentido. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Paulo, eu não lembro, eu só lembro de eu ter visto o meu corpo fora, o meu corpo separado. Eu não sei te falar se é alma, se é espírito, mas eles estavam separados. Eu não lembro de outras. Não lembro. Deixa eu entender melhor essa tua visão. Você fala de corpos, dois corpos que você viu. Um no chão e você viu algum outro corpo fora do seu corpo, digamos, dois de você, foi? Paulo, eu não vi essa outra. Eu só vi o meu corpo no chão, mas quando eu procurava a minha mão, eu não via a minha mão. Ah, tá. Eu não via, eu olhava para mim, eu não via isso. Você... Eu É não como se vi. fosse Eu não só a sei. consciência sem corpo. Mas a consciência sem corpo. Você explicou melhor aí. Inclusive, eu sentei com a menina e falei com ela da forma que ela procedeu, do choro dela, da amargura, dos gritos que ela estava dando, e ela falou assim, mas alguém te contou? Ninguém me contou isso. Eu vi você procedendo assim. Quer dizer que ela Contei para confirmou ela que esse aquilo que relato. você viu realmente aconteceu. Conversei com ela e falei com ela, nossa, aconteceu assim, você estava gritando, né? E você fez assim, e você gritou muito, e você estava em amarguras, assim, pela consequência de tudo. E aí ela fala que foi um momento assim, Paulo, que tem horas que até o pessoal do outro galpão de frente, eles falam que ficam um pouco apreensivos, sabe? Um evento que aconteceu que nem os que estavam presentes, com os que estavam presentes, eles relatam fatos assim diferentes, porque foi muito tenso. Nessa hora, cada um percebe de uma forma, né? Cada um percebe de uma forma. Na hora do Então, desespero. Paula, a única lembrança que eu tenho certeza, é de eu ver o meu corpo agonizando, sangue por ouvido. Eu lembro, minha tia, alguém mandou essa foto, eu estava com uma proteção, um chapéu que tem proteção, cheio de sangue nesse chapéu, ela tinha essa foto, e eu não sei quem mandou essa foto para ela, e depois eu vi isso ela pediu para mim dar uma mexida no celular dela, estava com a memória um pouco pesada, e eu fui ver algumas coisas, assim, de mim. Alguém, até aparecer pessoas para tirar foto, mas eu não importo com isso, até isso teve. E a foto que você viu bate com a imagem que você, da sua lembrança? Sim. Bate, né? Justamente. Uhum. Você disse também que você foi buscar ajuda, você, fora do corpo, pensou em pedir ajuda Sim. em alguém, em algum lugar?
Paulo, eu fiquei na divisa entre perder o meu corpo e pedir ajuda e saber para onde aquele corpo ia, ou se eu ia para algum lugar, ou se aqui, eu não sei se isso é matéria, essa coisa invisível que eu não sei te explicar, eu não sei para onde que isso ia. Eu bati no carro, mas parece, Paulo, eu dei gritos. Parece que os meus gritos eu ouvia tipo de um gemido, assim, de uma coisa assim, fora de conversa, fora de fala. Eu ouvia tipos de uns gemidos. Parece que eu, além de eu fazer aquilo, eu ouvia aquilo ao mesmo tempo. E eu lembro de eu ter batido nesse carro para ver se chamava atenção. E aí que tá, que o pessoal fala que a carga do carro caiu sem vento, sem nada, não tinha vento para cair. Eu não sei se eu cheguei a me chocar com essa carga, disso eu não lembro, porque eu não sei, Paulo, te explicar isso. Eu sei que foi muita angústia, foi agonizante isso. Esse carro estava parado ou estava andando? Esse carro estava dentro do galpão, bem próximo de onde eles estavam. O galpão ele está a uma distância de uns 70, 80 metros. De onde eu caí, uns 80 metros de distância. E tinha gente dentro desse carro, era? Não, esse carro é onde é que carrega as mercadorias, né, para levar para algum lugar. Ele é um caminhão, lá é um galpão, ele carrega as coisas, né, um caminhão que carrega e vai entregar os clientes em algum lugar. De onde eu caí, as pessoas mais próximas de mim estavam aí a uns 80 metros. E para mim chegar até... Pelo que eu falar. entendi, você foi lá, bateu nesse carro e essa carga que estava em cima do caminhão caiu de uma forma sem explicações. Quer dizer que pode ter sido a sua ação lá que fez derrubar essa carga. Mais ou menos, mas eu acho, Paulo, que mesmo que se a gente bater no carro, no caminhão, que você bater, essa carga não cai. É uma carga... é difícil cair. Eles não sabem explicar por que a carga praticamente saiu do caminhão. E quando a carga saiu, que eles foram lá ver o que aconteceu, que a carga saiu. E aí eles viram uma pessoa na grade gritando. E quem era que estava gritando? Essa pessoa foi alguém que presenciou o acidente, tem uma avenida muito movimentada próximo, ele observou de alguma forma, e ele não observou que tinha interfone na grade, e ele ficou gritando. Só que a distância para você gritar a 80 metros é uma distância que, se você, além de estar dentro do galpão, o pessoal lá trabalha ainda fechado, né? Tem paredes, eles, além de estar dentro do galpão, estão presos num lugar com ar-condicionado. É difícil a comunicação. Para você falar lá, você tem que tocar o interfone, aí sim eles vão ouvir o barulho do interfone, porque ele é tudo fechado, tem segurança e tal. E assim, quando eles foram ver que a carga tinha saído do caminhão, de lá na vidraça, eles viram que a carga saiu. E eles foram olhar por que a carga saiu. O motorista, me parece que o motorista estava em algum lugar lá, eu não sei onde que ele estava, eles foram olhar por que essa carga saiu e eles viram o galpão, a entrada é grande, eles viram alguém lá na grade gritando e eles aproximando, mas por que a pessoa está gritando? E a pessoa acenava, né? É o que eles falam. A pessoa acenavam para mim. E aí começou o desespero. É incrível, né? Essa questão da carga, né? Não sei se... Eu não sei te explicar, eu não sei, Paulo, te explicar como que essa carga saiu. Eu não tenho essa... Foi um momento de desespero, eu não sei explicar muito bem. Das duas, uma. Ou a sua própria energia mesmo, que fez com que essa carga caísse, ou alguma outra energia aí extrafísica que fez com que ela caísse para que alguém pudesse ver que você tinha sofrido um acidente e lhe socorrer. Sim. Alguma coisa aí aconteceu de extrafísico, né? Para que essa carga caísse realmente. Eu me lembrei agora de um evento que meu pai me contou uma vez. Morreu um tio dele, que é meu tio-avô, e na missa de 7º dia, que ia ter no colégio, ficava em frente à casa do meu pai, assim, a missa seria às 8 horas da manhã. Um pouco antes da missa, a campainha na minha casa começou a tocar. E quando ele foi abrir a porta, não tinha ninguém. Era um apartamento, né? Não tinha ninguém. Era como se alguém tivesse tocado e foi embora. Quando ele voltou para dentro de casa, que foi para o quarto de estudo dele, os livros que estavam na prateleira lá em cima da estante pularam do livro para o chão, ou da prateleira para o chão. Ele achou estranho, mas achou que podia ter sido o livro. Ele não sabia se o livro estava na beirinha, como é que estava esse livro. Pegou o livro, colocou na estante e empurrou para trás para que o livro não caísse mais. Quando ele se virou de costas, o livro pulou novamente da estante.
E aí ele viu que tinha alguma coisa ali a mais, não era só o livro, não tinha vento, não tinha nada, o livro não pula sozinho. E aí ele concluiu que era o tio dele que tinha morrido, que estava chamando a atenção para que fossem para a missa, alguma coisa assim, desse tipo. Aí lembrei dessa carga que pulou do caminhão sem intervenção de ninguém, né? Sim. Isso aí é um fato interessante. Você lembra como é que você fez o deslocamento do lugar que você estava, onde você caiu, até esse galpão, que é 80 metros de distância? Como é que você caminhou? Você voou ou chegou instantaneamente lá? Como foi que você chegou? Lembra? Ô, Paulo, então, eu lembro, Paulo, do meu corpo, eu não sei te falar que matéria é essa, fora do meu corpo, me parece que foi logo que sofri o acidente, que eu caí. Eu lembro, as imagens que eu tenho, é só desse corpo agonizando no chão, em cima das pedras, porque eu caí em cima de pedra. E eu lembro, assim, parece que tinha forças que me empurravam ou me puxavam, não sei. Eu não vou falar flutuando, não, porque tinha vezes que eu tentava correr, assim, mesmo no solo. Eu tentava correr e, assim, é aí que está o momento de agonia, se eu corresse para pedir socorro ou não. E eu lembrei de tudo, sabe? Eu lembrei do pessoal trabalhando lá, eu sabia, porque trabalhando nesse lugar lá, eu sei, eu conheço tudo. E, assim, os momentos que eu tenho é só esse, de tentar correr, e parece que em alguns momentos que eu corria, o corpo parece que ficava leve, mas assim, eu não sei te garantir se ele ficava leve, se ele dava saltos, não sei. Eu só sei que eu fiquei em divisas, sem saber se eu deixava o meu corpo, se eu tentei fazer assim, o meu pensamento parece que ele estava assim, perfeito, porque eu não sei se eu tentava atuar ele, às vezes fazer algum procedimento, se eu fizesse algum procedimento de socorro, o que eu poderia fazer? Porque quando você faz as NRs e tudo, eles te dão treinamento lá, mas quando acontece mesmo, não sei, eu não sei, cada caso é um caso, sabe? Eu fiquei perdido. E de qualquer forma você não via corpo, né? Você só sabia, você tinha os sentidos, você escutava, via, mas não Sim, via o corpo material, né? não. Esse, eu não sei te explicar, Paulo, o que é isso. Não sei. Não sei te explicar. Eu só sei que eu vi o meu corpo agonizando no chão e eu estava fora dele. Eu não sei por que você parou. E você viu do ponto de vista de quem está em pé ali junto ou viu de mais alto? De quem estivesse em cima de uma Ô, árvore? Paulo, Assim? Paulo, em alguns momentos eu via como se eu tivesse a 1 metro, mais ou menos. A altura minha tivesse alguns metros. É como se você subisse a 1 metro e olhasse. E ao mesmo tempo você estava no chão físico mesmo. Muito alto, não. Sim. Bem Variava um próximo pouco. mesmo. Variava um pouco. Bem, essas suas lembranças, né? É engraçado que na hora, no hospital, ela não veio. Ela veio depois, quando você já estava saindo para trabalhar, acho que um mês depois. Começaram a vir as Sim. lembranças. Uns 60 dias depois, mais ou Uns menos, 60 dias. quase no final de agosto para setembro, eu não lembro bem, eu lembro que foi um sábado, e eu estava trabalhando, eu lembro que aí veio eu trabalhando, e aí eu pensando em tudo o que aconteceu, nossa, e foi o primeiro dia de trabalho, foi a primeira vez que eu fui trabalhar, e eu estou trabalhando lá, e assim, eu estou pensando, né, nas consequências, eu falei, não, mas como assim? Eu não comentei isso com a minha esposa, eu não comentei isso, que mensagens são essas? E aí eu fui embora, e aí aconteceu daquela forma, eu sentar com a minha esposa e tirar dúvidas dela de uma coisa, de um assunto que ela esperava, e, e depois procurar minha irmã, e depois procurar mais pessoas. O que eu achei assim curioso foi a forma como essas lembranças vieram em detalhes, diálogos que você teve lá quando você estava do outro lado e que você não lembrou antes, né? Lembrou assim, foi instantaneamente essa lembrança, veio em detalhes assim de uma vez só. Sim, eu trabalhando, eu estou lembrando de tudo o que aconteceu, assim, não exatamente tudo, mas algumas passagens, dúvidas, mas tem alguns momentos que foi muito claro, alguns relatos onde eu fui e eu encontrei esse ser, ou essa pessoa, ou esse, eu não sei o que era, mas é muito claro porque
Paulo, tudo que eu falei que as pessoas são verdade. Não tem como eu inventar. Uhum. Mesmo se eu tivesse inventado, é impossível. Não tem como. Não é Não, possível. isso aí ninguém tem dúvida, né? Que realmente a experiência aconteceu, né? A gente só está aqui discutindo como isso Sim, aconteceu. Até mesmo a sim. questão do tubo, né, que você falou. Muita gente relata que estava num túnel realmente e que no final do túnel havia uma luz e que ela era empurrada ou atraída por essa luz sem que ela tivesse que caminhar, né? Ela se aproximava dessa luz porque uma força levava ela até lá. Isso aí eu já vi dezenas de vezes, né, esse mesmo relato. Eu queria saber se você já tinha ouvido falar algum relato desse tipo, de a pessoa ter uma experiência de quase morte, passar por um túnel, ver uma luz no fim do túnel. Você já tinha ouvido falar sobre isso, não? Ô Paulo, então, meio assim, como uma lenda, sabe aquele assunto que vai passando de um para um, aí, eu nem sei, parece que eu tenho umas lembranças, assim, desse túnel, mas eu não sei se eu vi em algum filme, é uma coisa, assim, que eu não tinha certeza, e eu nunca analisei isso Isso nunca perfeito, chamou a parece que eu tenho atenção. uma certa lembrança de algum filme de algum lugar, não, nunca me chamou a atenção isso. Eu não lembro de outro lugar, não. Eu lembro das roupas que todos eles estavam usando. A roupa que esse pessoal estava usando, você pega uma faixa dessas que quando você vai comprar numa farmácia, aquela cor, não era branca, não era cinza. Era um branco mais para amarelado. Um tom, esse era o tom. E as roupas deles, não é essas roupas que a gente usa comum, mas assim, umas roupas como se fosse uma roupa de banho. Uma camisa que parece que ela abria toda, mas tem alguma coisa que amarrava ela e ela era amarrada. Parece que a coisa amarrava aqui, amarrava de trás e ficava amarrado. Faixa, Tinha né? uma amarra nessas roupas, uma faixa. E a cor dessa roupa é lá. E a manga da camisa bate aqui digamos, no antebraço, não sei. É por aí. E a roupa era E as outras, comprida. sim, calça comprida e essa tipo de uma camisa, não sei o que é aquilo, que cobria tudo e assim, acima do joelho, mais ou menos assim. Como um Era roupas que jaleco. só cobriam. Como um Isso, jaleco de médico. mais ou menos. Não tinha botão e não tinha aquela gola, porque alguns de médico têm algumas golas, e não tem aquele bolso aqui também não. Sim. Mas tinha uma calça por baixo. Uma calça Tinha uma calça comprida, por da baixo, mesma cor. da mesma cor. Agora, sapato, eu não lembro de sapato e não lembro de tênis. Desse calçado eu não lembro. E essas pessoas que você viu, dava para ver o rosto delas? Reconhecer? Caso você conhecesse, você saberia Sim, quem é? Dava para. Chegava sim. nesse nível de Paulo, reconhecer a face. essas outras pessoas, essas 12 ou 13, tem hora que eu faço as contas, eu tenho uma memória muito boa, mas ou é 12 ou 13. Eu não quis olhar muito, não, porque eles me olhavam muito, eles estavam todos encarando em mim. Eu não quis, nossa, eu não sei se eu diria a palavra constrangedor, eu não sei o que eu falo. É ruim você estar conversando com um e os outros, está tudo de cima, analisando. Mas o que me atendeu lá, que falou que tinha trabalho para mim e que eu era bem-vindo lá, é o que eu vou te falar, a aparência dele. Ele parece com o Tiago Lacerda da televisão, que é um ator que eu nem sei para onde que anda, mas não tão bonito quanto ele. Tem pequenas, não assim, não é uma pessoa assim, igual a ele, mas assim, tem um pouco de parecer. Não é aquele cabelo pretinho, mas tem uma certa, parece um pouco. Eu descreveria ele, se eu visse novamente, muito parecido. Ele tinha barba, era? Essa pessoa, não tinha barba. Era sem barba e o cabelo muito parecido e branco, uma pessoa branca, uma pessoa Pele assim branca. até mais alta do que eu não chego a 1,70 m, me parece que eu tenho 1,68 m, essa pessoa que me atendeu deveria ter assim 1,80 m, um pouco mais alto do que eu. Sim. E a forma como ele falava? Era uma forma carinhosa, convidativa, atenciosa? Ou era, assim, um pouco desleixado? Ô Paulo, ele conversava comigo igual nós dois estamos conversando aqui. Eu fazia uma pergunta, ele me respondia com outra pergunta.
Ele não sorriu para mim em nenhum momento e só falou que eu era bem-vindo lá. Eu penso que ele estava lá para me recepcionar só e não teve graça e ele me deixou assim, me parece que ele deixou assim a minha decisão. Ele parece que ele observou que eu tinha opção de voltar e ele deixou a critério, sabe? Foi o que ele me falou que ficaria a meu critério. E quando eu fui sair, que eu fui olhando para ele, que aconteceu assim de eu ter medo e ele me apresentar essas mensagens. Mas assim, uma recepção boa, recepção assim, nada agressiva. Foi amigável. Eu entendo que foi uma recepção, foi amigável, uma recepção. Sim. Agora, algumas pessoas que passam por essa situação dizem que sente uma paz muito grande, um bem-estar muito grande, sente até assim sensação de ser amado, de ser conhecido. Você sentiu isso? Ô Paulo, não, por todas as dificuldades que eu tive muitos amigos de verdade, por todo o tempo, e a minha esposa já me amava, desde quando eu namorei com ela e casei, o amor continuou da forma que estava. Os outros, eu não percebi, assim, nenhuma alteração. Talvez porque eu sempre sou amado pelos meus, né, eu não percebi nenhuma alteração. Não. O único detalhe, assim, Paulo, que eu observo de diferente é que, às vezes, eu vou conversar com algumas pessoas e depois algum amigo me procura e fala, Júnior, está saindo aí uma conversa que você bateu com a cabeça e você está perturbado. Aí eu falo, não, tranquilo, pode deixar falar, isso aí não importa, não. Às vezes eu penso assim, nossa, se essas pessoas sentarem com os meus e ouvir, eu não sei se eles têm condição de ir embora, eu não sei. Talvez se os paramédicos fossem com eles e eles sentassem com os meus, talvez eles teriam condição de não sentir nenhum ataque, alguma coisa, e talvez eles não chorariam muito, talvez. E mesmo assim, é um talvez muito longe. Eu não importo, sabe, se falar que eu bati com a cabeça, bati mesmo, e me sinto, assim, muito, muito seguro. O amor das pessoas próximas de mim, Paulo, continua a mesma coisa. Sentei já com meu pai, depois disso, sentei com a minha mãe. Meu pai não tinha afetos, mas sentei com ele depois, com os meus irmãos. E sobre algumas pessoas falar que às vezes eu bati a cabeça, que eu estou perturbado, depois disso eu fiz viagens, as pessoas confiaram um volante em mim, comigo. Agora, na época do carnaval, eu saí de Montes Claros, fui para a praia, mais de 1.000 quilômetros, eu dirigi mais de 12 horas, a gente saiu 4h30 da manhã, eu coloquei todos na porta da praia, a gente ainda foi na praia, ainda dar uma entrada, e quando terminou tudo, eu ainda trouxe, coloquei todos na porta, minha cunhada estava comigo, a psicóloga, meu irmão é graduado, tem seu trabalho, minha esposa, que é doutora, que sabe o que eu estou fazendo, um sobrinho de 4 anos comigo, todos confiando a vida deles ali, pegamos a estrada da morte, fui muito seguro, se eu tivesse com a cabeça, se eu tivesse perturbado, eu não sei se eu faria isso. Em outros momentos também que pessoas que confiaram o carro 1.000 quilômetros, em outros momentos eu fui, levei a vida deles toda segura, faço ultrapassagem segura, e em outros momentos, muita curva, criança com menos de 1 ano no carro, e eles confiam em mim, então assim, os que me conhecem, Paulo, eles confiam que não tem nada de perturbado. Agora, quando vai para algum que... mas eu também não importo. Aproveitando a conversa, Paulo, sobre o amor, eu penso que o amor, ele continua o mesmo amor que teve por mim. O que eu fiz, as idiotices que eu fiz na minha vida, que meu irmão percebeu, que a minha mãe percebeu, que eles perceberam, aquilo não me definiu, sabe, assim, como Júnior é uma pessoa... Não, aquilo não me definiu como uma pessoa ignorante, tem as minhas ignorâncias, mas a definição que eles têm de mim, que todos têm de mim, é uma definição muito boa, sabe? É uma ótima definição. E com relação àquele rapaz, né, aquele homem que apareceu lá, que ele recebeu, e aquelas outras 12, 13 pessoas que estavam atrás, eles demonstravam o desejo que você chegasse e fosse entrar lá e ficar com eles?
demonstravam, por acaso, assim, que lhe conheciam? O que é que você sentiu com relação a isso? Ô Paulo, eu sinto que eu fui recepcionado ali para mim ficar ali. Porque primeiro começou que seja bem-vindo, né? Você tem trabalho aqui. Quando falou assim, nossa, lascou. E a coisa não tá legal aqui para mim. Mas eu sinto, Paulo, que eu sinto que ali é o lugar. Por que eu fiz uma comparação? Por que eu fiz uma comparação com a Índia? Talvez, Paulo, eu tenha nascido num ambiente. Será se eu me pergunto, gente, será se esse é o mundo ou lá é o mundo? Eu nasci num ambiente muito bom, mas uma pessoa que nasceu na Índia pobre, pelo que eu já li sobre a Índia, se você nascer pobre lá, assim, na miséria, você é obrigado a morrer ali na miséria, na pobreza. Será se essa pessoa prefere estar ali na Índia ou ele prefere estar nesse lugar que é um jardim muito... tem uma luz, tem prédios, tem trabalho para ele e tem tudo ali para ele. Onde ele iria preferir? Eu faço umas comparações, né? Por que as pessoas falam, nossa, Júnior, você tem raiva da sua igreja? Eu falo, não, gente, eu não tenho raiva da minha igreja, não é isso. Tem umas coisas que não deveria ter acontecido. Eu fui adestrado a crer naquilo, na força. Desculpe a palavra que eu vou falar. Eu tive muito medo do Satanás. E eu fui adestrado ali. Hoje eu entendo por que uma criança lá na Síria, ele é adestrado ali, ele vira um homem-bomba para explosões. Implanta uma metodologia de aprendizado nele que não tem como ele correr daquilo. Eu passei por isso. Eu vou te contar aqui, Paulo, uma coisa que só para você ver o que é que eu um pouco correndo, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a sua igreja é forte assim, gente, vocês não têm noção. Às vezes algum amigo pergunta, mas de onde você... Amigo assim que eu já me conhece há pouco tempo, faço muitas amizades, conheço muita gente, eles falam assim, mas de onde você veio? Moço, eu vim de um lugar que a mulher, ela não tem palavra nenhuma. Uma amiga minha me procurou para me dar uma solução para um caso dela. Eu falei, moça, você não se apresenta diante deles sozinha, porque eles vão te pegar. Eles têm as chaves para te pegar e você vai se lascar. Procure uma pessoa sábia, ou 2 ou 3, e não se apresente sozinha. Procure pessoas instruídas, porque eu sei de pessoas que se apresentaram dessa forma e se deram bem. Então, assim, Paulo, a religião, ela te obriga a você crer nem ela mesma sabe, em alguns momentos, que ela... Parece que em uns momentos, nem ela sabe. Eu não sei de onde que vêm algumas informações, porque eu não sou convidado para algumas informações, mas, assim, você fica fechado, você prega uma coisa para você que se você não crer, Deus vai te punir. E se você continuar não crendo, aí você vai parar no inferno. E aí você morre de medo desse inferno. E eu tenho muita dúvida de onde é esse inferno, e eu tenho muita dúvida. Paulo, você não sabe... eu estou feliz onde eu estou, mas eu tenho muita dúvida. Eu prefiro não entrar em detalhes, porque eu preciso, assim, depois, assim que abrir um tempo para mim, procurar alguns amigos e perguntar para eles se vale a pena onde eles estão, se vale a pena o que eles estão passando, se vale a pena... assim, são pessoas instruídas, também não tem como eu manipular eles, são pessoas assim que espiritualmente talvez estariam presos, crendo numa coisa que eu não sei se vale a pena, sabe? Se eu passei medo de alguma forma, eles também devem ter medo de alguma coisa, porque fomos adestrados assim, nós fomos adestrados a crer dessa forma. E não sei se eu consegui te explicar, Paulo, mas eu fui adestrado na religião. E muitas informações faltaram para mim. Uma das informações que as pessoas falam assim, Júnior, mas como assim você não superou isso? Eu era músico na igreja, hoje eu só sento lá atrás na igreja e só. E a igreja está aberta, eu só entro, sento lá atrás, assisto o culto e vou embora. Isso porque eu decidi fazer assim. Não foi ninguém que me obrigou. E por que eu decidi assim? Não deixe de assistir também as partes 3 e 4 deste relato, já publicadas aqui no canal. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo, de sua casa. Obrigado pela sua companhia.